contrafilé é a carne assim mais usada, né? Depois do filé mignon em alta gastronomia, fora do país, né? Então Argentina, contrafilé, bife chorizo, bife ancho, orro de bife, entrecote. Então o contrafilé ele te dá várias opções, né? E ele é muito valorizado, né? Estados Unidos, Argentina. Aqui no Brasil, agora que nós estamos, né, assim, sabendo fazer um churrasco de bife de chorizo, o contrafilé, ele é colado no alcatra, parte traseira do animal, e ele segue dentro do acém até o pescoço do animal. Ele segue dentro, chama longíssimo dorsi, né? É o músculo mais longo do animal, longíssimo dorsi, que é dorso, né? E ele é longo, então ele vem lá da frente e ele vai até onde corre por baixo a coluna cervical, né, do animal. E aí ele te dá assim alguns aspectos diferenciados dependendo do lugar que você corta. Quanto mais para frente você vem, perto do dianteiro do animal, você vai ter menos gordura, maior marmoreio, né? E também maior maciez. Quando você vai indo para a traseira do animal, você vai começando a ter capa de gordura, né? Capa de gordura, mas também um pouco mais de firmeza. Por quê? Porque ele tem um nervo cervical aqui, ó. Um nervo cervical, e esse nervo ele é bem visível aqui. E isso é para fazer força também. Ele começa muito mais a fazer a partir desse nervo. É por isso que o entrecote, ele chama entrecote, o bife ancho, ele está num espaço entre uma tração e outra, que é a tração traseira e a tração dianteira, que é o quê? Mais exercido pela paleta e pelo acém do animal, né, que é a locomoção dianteira. Primeira atitude, exatamente, ó, ele já é tirado uma parte, ele é muito mais forte, né, ele vem aqui, então lá no frigorífico já se tira ele, né, mas é tirar um pouquinho mais aqui, ó, esse nervo cervical, esse cordão aqui, ó, a bananinha ficou no osso, eu desossei ele, a bananinha está exatamente aqui, ó, entre as vértebras, então você pode tirar, chama desse cordão aqui, ou trança. Um bom indicador, e todos os testes geralmente se faz de cisalamento, de maciez, né? De maciez, se usa sempre, a gente chama de o olho do contrafilé. O olho do contrafilé é a parte da frente, é exatamente isso daqui. Tecnicamente ele vai te mostrar um monte de coisa. Ó, a gente chama de uma bitola, o contrafilé com uma bitola larga, um olho grande. É de um animal de excelente qualidade, né? Principalmente se ele vier acompanhado de marmoreio. De marmoreio, aí, excelente. Você olhou aqui, ele tem, né? Ele é grande, ele não é achatado, não é fino, né? Se ele for achatado e não for redondo, corre, né? Redondo. Se for, tem uns que é bem fininho assim, corre dele. Então assim, um olho é isso aqui. Você vai fazer um teste de maciez, você sempre vem fazer o teste no olho do contrafilé. Se você vai fazer um teste de marmoreio, o teste de marmoreio, na realidade, ele é feito por escalas. Aqui no Brasil não se faz, mas existem lugares em alguns países que você compra e paga por isso. Né? Marmoreio 1, você não tem nada de marmoreio, né? Marmoreio 2, marmoreio 3, marmoreio 6, e vai crescendo o marmoreio, vai também crescendo o preço. E aonde você faz essa classificação é com um gabarito, você encosta o gabarito e compara, e ele tem um número, né? Aí você vai classificando por marmoreio. Então o olho, né, maciez, você vai fazer o cisalamento, tira a parte do olho. E aí é aonde é retirado o bife ancho, né, que é o bife grosso, né? Um bife ancho, um bife grosso, que geralmente 3 dedos, né, um bife, né, grosso, um bife ancho, é exatamente isso daqui, né? Bife, né? Esse é um bife excelente, né? Você pode ver, ele tá com marmoreio, né? É visível, né? Porque no marmoreio aqui você, quer dizer, a qualidade ela é visível. O que se faz, principalmente na cozinha internacional, o entrecote
se tira toda a gordura, né? Olha só. Ó. Desse lado do contrafilé, ele tem a característica de ter uma carne solta em cima. Essa carne é muito macia, essa carne. Então ele tem essa característica, dessa carne em cima. E aí você vai vendo que ela vai diminuindo, porque ela é um bifão aqui em cima. E aqui, ela já está no final. A partir daqui, se eu tirar mais um, estou forçando um pouco a barra. Aí eu já não, a partir daqui eu já não chamo mais de bife ancho. Aqui, eu vou ter bife de contrafilé. Na realidade, bife de contrafilé. Aqui nós temos na carne, no começo do contrafilé, uma característica que também tem uma carne em cima. Dos dois lados. Desse lado tem um bife que vai ser isso daqui, que é esse bife em cima, essa capa. E do outro lado também nós temos uma carne que ela está em cima aqui, ó. Que é isso daqui, ó. Essa separação. Que é, a gente chama de triângulo. E ele tem um jeito de triângulo. Então também, né, vai se fazendo bife de contrafilé. Ó, tá vendo? Essa carne em cima. Quando eu termino o nervo, acabou o triângulo. Olha o finalzinho dele aqui, ó. Olha do outro lado da carne. Que a carne se torna bem homogênea, sem nenhum nervo ou nervura dentro. Aí ela começa sendo o quê? Bife de chorizo. Então você tem um bife ancho, que é de um lado, e o bife de chorizo. Pode-se dizer assim, se o contrafilé tem 2 filés, nesses 2 filés você vai fazer 2 bifes nobres. E o resto você vai fazer um bife mais comum, que é um bife de contrafilé. Existe uma carne, era uma carne considerada uma carne de segunda, e o açougueiro levava para a família, que é a flaudinha, a flauda, né? E ela tem um sabor, né, diferenciado, por quê? Irrigação sanguínea, né? A carne, quanto maior a irrigação, né, ela tiver de sangue, melhor é o sabor. Ela é uma carne macia, caiu no gosto, né, do brasileiro, caiu no gosto do brasileiro. A preparação, pelo menos, a flaudinha, como ela tem uma fibra, uma carne muito fibrosa, e ela tem uma fibra muito solta, né? Olha aqui, ó, você faz isso, você vê a fibra da carne muito solta. Uma carne que tem uma fibra muito solta. Por ela ter essa fibra muito solta, ela também tem a facilidade de perder líquido. E, consecutivamente, né, de ser mais suscetível ao quê? Ao ressecamento. Ela perde mais líquido. Então por isso que às vezes você joga uma fraldinha na grelha e aí você vai comer, ela está um pouco borrachada, ela está muito seca, tá? Então a regrinha básica é tirar todas essas nervuras, né, dela. Então se eu colocar na grelha, com certeza ela vai ter uma perda de líquido, né? E aonde eu posso recorrer para que a suculência permaneça na carne? Uma técnica bem simples, né? Eu gosto de fazer isso. Essa gordura, para ela não ficar exposta, eu jogo para o meio da peça. Jogo para o meio da peça e corto em posta. Sal. E grelha. O que vai acontecer? A gordura, ela começa a derreter, mas ela não pinga. Ela espalha para a carne. E o sal desce. Na hora de servir, abre e grelha ela. Aí só chega ela no fogo, para ela ficar grelhada. Então ela vai dar uma assada assim, não vai deixar perder o líquido, a gordura vai esparramar. Sal é muito mão. Você colocou um pouco, para esse lado, excelente. Não precisa mais do que isso. Se fosse pouco, visualmente, você fala, muito pouco, pega mais um pouco e joga. Então, é isso daqui. Ó. Pronto. É isso daí. Sobrou um pouquinho? É isso daqui. Pessoal,
a questão é tempo também que você deixa. No máximo, você salga, no máximo, estourando 10 minutos antes de colocar na grelha, no máximo. Eu sempre salgo e deixo no máximo assim 5 minutos, 4 minutos de sal e eu já vou para a grelha. O manuseio de pinça, né, é você poder mexer com a carne. Opa, peraí. Com maior facilidade, com a pinça vai pegando um pouco de prática, colocando lá no fundo, tá? Deixa aí. E aí, temperatura, com certeza. Conta até 5, 6, pronto, você não consegue mesmo. Vai por perto. 1, 2, 3, 4, 5, você já sente o calor mesmo. Isso está acima de 350 graus, com certeza, né? Que é o ideal para grelhar. Acima de 350 graus. É isso aqui mesmo. O que acontece? O suco, ele vai correr do fogo. Ele corre para o centro da carne e acaba brotando um pouco em cima. Um bom utensílio também que você pode ter e deixar do lado é um pincel, sabe? Um pincel. Pode passar, quando brotou o suco, dá uma pincelada para esparramar ele na carne e vira, para ele não escorrer. Aí a carne selou, fechou poro. O suco necessariamente correu para o centro da carne, né? E acaba brotando um pouquinho. Selou do outro lado e vai assar a carne. Não é sofrimento para o churrasqueiro. Churrasco é prazer para o churrasqueiro. Enquanto ele estiver sofrendo, ele ainda não aprendeu. Então ele tem que, né? Ir se aprofundando. Se ele sente que ele está sofrendo, é porque ele ainda não aprendeu. Então, a partir daquele esse sofrimento começa a virar um prazer mesmo, ele terminou o churrasco, está todo mundo satisfeito e tal, esse daí ele já está no caminho certo. E aí treinando, você vai aprendendo técnica, vai aprendendo a técnica de fogo, né? Principalmente de manuseio com a carne. Eu faço um churrasco assim, sem estresse, sem, muito tranquilo mesmo, dá o ponto na carne. Esse é um negócio que assim, tem que saber mesmo. O ponto da carne é bem visual, é um comportamento, né? Você sabe o ponto que a carne está. Então essa é uma questão de prática, você vai praticando, tá? Eu vou só mostrar aquela flaudinha que eu falei para vocês. Então, a flaudinha que eu coloquei lá, eu deixo até um pouco mais, ela grelhar um pouco mais. Mas é importante ver, olha só, olha o tanto de líquido, né, que ela tem aqui, ó. Por quê? Porque a gordura está dentro, ó, a gordura preservou essa maciez. E aí, a partir daí, ó, o tempo de exposição na grelha vai ser menor. Na realidade, eu gostaria de agradecer muito a atenção de vocês. Espero que a gente tenha correspondido um pouco, né, com o que vocês esperavam e ter contribuído, né, de alguma forma. Na realidade, a minha especialização na realidade, é no varejo de carne. Então, como vocês aí, eu sou um curioso em churrasco, adoro fazer churrasco, gosto muito de fazer churrasco. E churrasco é isso. Churrasco a gente vai aprendendo técnica dia a dia, né? Vai aprendendo no dia a dia, praticando, isso é bom, né? Praticando sempre.